Hoje é Dia Mundial do Riso. Às vezes, ou quase sempre, rir é o melhor remédio. Mas a verdade é que, além do ditado, o riso provoca mesmo bem-estar. São muitas as vantagens. Reduz o stress, queima calorias, melhora o sono, combate as rugas, reforça o sistema imunitário, o sistema imunológico e cria laços com as outras pessoas. Neste dia, deve rir o mais que puder, seja na companhia dos amigos ou mesmo sozinho em casa, nem que seja a ver as comédias preferidas. É a nossa convidada Kaira Abreu, terapeuta do riso. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, obrigada. É possível e é até aconselhável rirmos a quase todo o instante? Pelo menos 15 minutos por dia. Portanto, o riso traz esta força interior que nós temos, porque cria uma não identificação com as situações. Então, quando eu tenho a capacidade de me rir sobre aquilo que chama um problema, eu acordo toda a minha força interior e imediatamente eu vou para a minha solução. Imediatamente também eu tenho mais oxigênio no corpo, é como uma ida ao ginásio. Imediatamente eu acalmo a minha mente, aquela coisa que está sempre a pensar, é como se eu desligasse a tomada e parei, meditei, tenho uma curta meditação. Imediatamente eu giro melhor as minhas emoções. Mas há pessoas que têm mais facilidade de fazer isso do que outras, nas que não têm. Isso também se treina, não é? Isso treina-se e aí os pais têm um grande papel. Eu tenho uma sorte de ter tido um pai espetacular, o meu pai, o António, que nos treinou desde crianças a rir das dificuldades, que brincava connosco, que via o telejornal não, via também o telejornal, mas via os desenhos animados connosco. E os pais têm realmente um papel nesta herança que é transversal, porque ensinar as crianças pequeninos a rirem das soluções, a brincarem com elas, a criar cumplicidade. Uma coisa correu mal, sim senhora, vamos ver o que é que correu mal e vamos dar a volta. Tu és capaz de habituarem as crianças pequeninos a gostarem delas, a reconciliarem-se com elas e a acreditarem nelas. Porque continua a haver tendência para o castigo em vez do elogio? Sim, nós numa sessão de riso treinamos muito a gratidão, portanto, é impossível eu ser grata e ser vítima ao mesmo tempo. Não, quando eu estou grata porque estou viva, eu não consigo vitimizar-me e não tenho medo, porque quando dou uma gargalhada, eu não sou a situação e eu ultrapasso a situação. E então, aprender a elogiar, aprender a ralhar, mas com um sorriso, as crianças fazem tudo isso muito bem. E, portanto, deixar essa herança às crianças, deixar essa herança, educar os pequeninos, que tudo é possível. E para aqueles que já não são tão pequeninos assim, como é que conseguimos gerir aqui um bocadinho às vezes os problemas do dia-a-dia? Os problemas do dia-a-dia, portanto, é chamar uma pessoa, independentemente da idade que ela tem, ela teve um percurso até agora. E se a pessoa pensar em tudo aquilo que já passou na vida, ela percebe que é muito forte. E então é treinar numa sessão de riso, treina-se a pessoa, treina-se o cérebro a rir das situações que nos dão stress. E quando eu dou uma gargalhada sobre o assunto, eu imediatamente ultrapasso. E isso treina-se, portanto, as redes neuronais treinam-se e numa sessão de riso treina-se tudo muito através de posturas físicas, de exercícios. E em qualquer idade eu posso treinar, é uma competência que eu posso treinar independentemente da idade que eu tenho. Por exemplo, uma situação que podemos encarar à partida nos soa dramática e que devemos encarar obrigatoriamente com um sorriso. Uma situação de vida, por exemplo. Pronto, por exemplo. Aquelas mais complicadas que se desconstroem completamente com um sorriso. Com um sorriso. Mas queres que eu dê o exemplo de uma situação? Sim, um exemplo. Sei lá, por exemplo, eu estou totalmente bloqueada. Imagina que eu estou a fazer um relatório. Imagina que de repente fiquei sem computador ou sem impressora e estou muito em cima e tenho que refazer aquilo tudo de início. Se eu der uma gargalhada e digo, isto aconteceu, eu vou reconstruir isto tudo, mas muito melhor. Isto aconteceu para eu fazer ainda uma coisa melhor. E se eu der uma gargalhada sobre aquilo, imediatamente eu estou na outra energia de reconstruir o relatório. Portanto, serve de alavanca. Alavanca. Portanto, o riso é muito é aceitar as coisas como elas são, transformá-las, e é como a onda do surf. Eu transformo qualquer obstáculo numa grande oportunidade. Olhando um bocadinho para o dia-a-dia, a questão do riso não é só a parte de facilitar os nossos problemas, porque rir reforça também o nosso sistema, não é? Há muitas doenças que ajudam ou podem ser minimizadas e o nosso sistema imunitário, inclusive, devido ao nosso riso e à nossa atitude mais positiva. Uma sessão de riso, por exemplo, o riso estimula logo o sistema imunitário. Uma sessão de riso estimula o sistema imunitário em mais de 40%.
Daí o riso ser uma força muito poderosa para a mudança. Portanto, todo o nosso corpo fica cheio de oxigênio. Nós temos um prémio Nobel, que é o Dr. Otto Warburg, que ele provou um corpo com oxigênio não adoece, portanto, e neutraliza os efeitos nocivos do stress, que é o elo de ligação em mais de 80% das doenças. Portanto, eu quando me rio, é quase 1 minuto de riso equivale a 10 minutos numa máquina de remo. A remar, portanto eu fico cheio de oxigênio, fico cheio de... É fantástico. E é uma brincadeira, por exemplo, os pais quando vão colocar as crianças à escola, pelo caminho podem rir, trazer brincadeiras, cantar, dizer brincadeiras, eu acredito em mim, eu sou capaz, que vai reprogramar o cérebro da criança para o dia de escola que tem, de acreditar nela, de se posicionar nela. Portanto, o riso traz esta força, é como se fosse uma ida ao ginásio. Cara Abreu, muito obrigada. Obrigada, e não se esqueçam de sorrir hoje e sempre. Obrigada, muito bom dia. Bom dia, Gabi. É uma notícia de última hora.